Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse ambiente, essa oportunidade. Uma alegria. Estamos no quinto dia do fórum, com 3 painéis incríveis, com pessoas extraordinárias que já estão aqui com a gente, que é a Beth e a Raquel. Lembrando aí que essas pessoas foram escolhidas para estarem aqui, porque elas, além de elas terem uma visão de mundo, né, com nível de consciência diferenciada, elas praticam, levam isso para o seu dia a dia, e a gente teve a felicidade de elas aceitarem esse convite. Estamos aqui, eu e a Regina, moderando esse painel. A Regina foi a curadora deste fórum, trocamos muitas ideias e procuramos fazer o melhor evento para você. E vamos aproveitar o máximo dessa oportunidade nessa troca em conjunto. Você que está chegando por aí, vai dando um oi, vai colocando a sua cidade também. Ó, São Luís do Maranhão, eu falei de 98, que é o de vocês lá. A Odília. A Odília já teve em vários deles. Obrigado, Odília. Obrigado a todos vocês. Então, bora lá. Rê. Sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui conosco, profissionais tão diferenciadas e também, né, levando essa bandeira, né, da inclusão, da diversidade, de forma diferenciada, que a gente possa, na realidade, potencializar e amplificar essas questões, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, nós vamos trazer aquilo, né, a partir da experiência de vocês, a gente espera que vocês se apresentem e, ao mesmo tempo, possam trazer a importância da liderança inclusiva, né, do ponto de vista em que a gente sabe que a liderança é fundamental dentro de uma organização, em relação à influência e também à visão, né, da liderança, a prática da inclusão. Então, queremos conhecer como é essa realidade a partir da visão, do propósito de vocês, daquilo que vocês plantam, digamos assim, ou semeiam no dia a dia, nesse mundo e nas organizações. Vamos lá, então. Podemos começar pela Beth? Podemos sim. Estão me ouvindo bem? Então, Sim. Bom, eu queria primeiro dar uma boa tarde a todos, todas e todes, agradecer a Dilson o convite, Regina, e parabéns, né, pelo mais um ano da estação da empresa de vocês. Completar 23 anos é uma jornada, né, uma jornada que foi construída com muito sucesso, com muita qualidade, pensando em trazer conteúdos que sejam bastante relevantes e ajudar na formação de líderes, né, que tem um impacto aí na sociedade. Eu vou me apresentar, meu nome é Elizabeth Scheib Maia, eu vou me autodescrever, né, caso tenha alguém que está aqui participando e que tenha uma baixa visão, ou então não tenha visão alguma. Eu sou uma mulher preta, de pele retinta, tem um cabelo crespo que está até o ombro, né, um pouco abaixo do ombro. Estou com uma roupa verde, né? Então vocês estão vendo um vestido, mas vocês só veem uma parte verde. Estou com óculos de aro azul e um batom com tom rosado. Então, vou contar um pouco, até para a gente falar um pouco de liderança inclusiva, falar da minha história, né? E como hoje isso impacta no trabalho que eu realizo, né? Dentro das organizações. Bom, eu tenho uma trajetória, né? Eu tenho alguns marcadores, né? Então, a gente tem aí que ter esses marcadores, já deixar ele para que as pessoas percebam. Eu sou uma mulher, sou preta, sou 50 mais, sou mãe, né? Então, eu tenho alguns marcadores que vão aí sendo significativo na construção de quem sou eu, né? E como isso impacta em todo o seu entorno. Eu tenho uma formação inicial em matemática, então eu venho das ciências exatas, né? Eu venho da área de STEM, trabalhei muito tempo na área de ciências atuariais, com a curiosidade de cada vez buscar mais conhecimento, fui fazer direito, né? Fazer direito para completar a questão do conhecimento nas áreas de ciências atuariais.
estando nas ciências atuariais, eu acabei fazendo direito e me apaixonei pelo direito, aonde eu deixo as ciências atuariais, deixo a área de matemática e foco 100% na área do direito, né? No direito, no momento da minha vida, eu me encontrei muito no direito, eu trabalhava também com a área de direito trabalhista, então muito focado em olhar para pessoas em benefícios, em direito trabalhista, né? A aplicação da norma, isso dentro da empresa, né? Então você tem que trazer para a empresa esse olhar, né, de como ela pode olhar esse colaborador, quais são os benefícios, o que ela pode complementar, e não ficar muito preso ao que a legislação está trazendo, mas sempre buscar algo que complemente e valorize aquela vivência daquele trabalhador, aquela experiência daquele trabalhador dentro da organização. Nessa minha jornada, né, eu deixei a advocacia, montei uma consultoria voltada à diversidade étnico-racial, aonde eu colaboro para que as empresas consigam ter... Nossa, está uma ambulância aqui, viu, gente? Aqui está uma chuva torrencial aonde eu estou. E aqui acaba parando um trânsito, está passando uma ambulância. E nessa minha jornada aí de diversidade, acabei trabalhando muito como ajudar as empresas, as organizações a terem mais diversidade, como ajudar as pessoas a serem líderes verdadeiramente inclusivos, né? Então, tudo isso passa da minha jornada, né? A minha jornada também tem uma parte da minha vivência, que é como trabalho voluntária. Eu sou voluntária do Clube Mulheres Brasil, aonde eu atuo em 2 comitês, que é o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher e no Comitê de Igualdade Racial, trabalhando para esse olhar com relação à violência, né? A esse olhar com a violência e pensar em políticas públicas para trabalhar e ajudar as mulheres que estão em situação de violência, e no Igualdade Racial, trabalhando no sentido de como a gente pode fazer para ter mais mulheres negras em cargos de liderança. Aí, entrando aí no nosso tema aí de liderança inclusiva, né, que é um tema que hoje o líder precisa olhar e pensar em como ele pode ser inclusivo, uma vez que a sua liderança impacta o seu entorno, e a organização precisa ter esse olhar de que aonde ela está inserida, né? Ela está inserida numa sociedade que é diversa, né? E, como eu disse, existem diversos marcadores, né, que fazem com que nós sejamos todos muito diversos. Então, gênero, raça, orientação sexual, pessoas com deficiências, LGBTQI+, 50+, neurodiversos, né? Então, você tem a diversidade, ninguém é igual, né? Então, tem pessoas que são altas, tem pessoas que são baixas, pessoas que são magras, pessoas que têm mais peso. Então, nós temos aí diversas formas, né? Então, nós não somos iguais. Acho que o correto, na minha visão, seria não falar mais em diversidade, mas sim falar em normalidade, porque a normalidade é que as pessoas sejam diferentes, né? Não existe pessoas que sejam, todo mundo é diferente, cor de olho, vivência. A vivência de cada um é diferente, a minha experiência é diferente, né? Então, cada um tem esse seu olhar. Quando a gente fala dessa liderança inclusiva, né, a gente tem aí alguns pilares, né, quando a gente fala de liderança inclusiva, que é a consciência do viés, a gente entender que nós temos aí esses viéses nos atravessam na nossa tomada de decisão. Então, você tem que trazer para o líder essa consciência, né? Tirar do inconsciente esses vieses que são formados ao longo da nossa vida e trazer para a consciência para que a gente possa fazer diferente, né? Eu sempre falo que eu só posso fazer diferente a partir do momento que eu tome consciência daquilo, né? A partir do momento que eu trago o diferente para dentro da minha vivência, né? Coragem para fazer, né? Porque para qualquer mudança que a gente vai fazer, seja na nossa forma de comportamental, precisa coragem. A gente é sair daquela situação que nos acomoda para tomar essa coragem para fazer diferente, né? Então, aquele compromisso também, verdadeiramente, de falar, não, eu quero intencionalmente fazer melhor, eu quero construir uma sociedade melhor, que seja muito positiva para todos. A gente vai trabalhar muito com essa questão da colaboração com o outro, a inteligência cultural, a curiosidade, né? Eu acho que hoje tudo isso conta para que a gente veja esse líder inclusivo. E cada vez mais
esse líder inclusivo, ele tem um papel muito forte, porque ele passa a ser referência, passa a ser modelo, né? Eu acho que aí a gente tem um diferencial, né? A gente começa a ter líderes que são inclusivos, ele passa a inspirar outras pessoas, né? Então, são aqueles líderes que inspiram, né? Então, vou citar alguns exemplos, né? Então, você tem aí uma empresária que hoje saiu na lista de a líder de maior reputação, que é a Luiz Helena Trajano, vem muito desse se importar, né? Como que eu posso me importar não só com a minha empresa, né, que precisa dar lucro, né? A gente sabe que a empresa ela precisa dar lucro, mas como eu também posso impactar a sociedade que eu estou vivendo, né? Eu não posso entender que a empresa fica à margem da sociedade, ela não se preocupe com o seu entorno, né? Então, hoje você tem uma empresária como a Luiz Helena Trajano, que ela está impactando não só o seu negócio, mas ela vai impactando o seu entorno. E ela cria o quê? Uma legião de pessoas que se inspiram na sua forma de agir e ela cria seguidores, né? Eu acho que ela vai fazendo essa mudança. Como a Luiz Helena Trajano, a gente tem aí outros, né? Edivaldo Vieira, que foi ex-CEO da Mil, o Léo Vanderlu, que foi CEO da Bayer, vários CEOs que hoje a pessoa pensa qual é a referência que eu tenho de uma liderança inclusiva que tem esse papel de olhar o todo, né? Então, você tem esses nomes, né? Del Vanderlu, Luiz Helena Trajano, Frederico Trajano, que são pessoas que têm esse olhar bastante importante no olhar o outro, né? Um pouquinho só, gente. E que fantástico isso, né? É você trazer esse olhar, né, de que, quando a gente traz essa temática da liderança inclusiva, é a visão do líder, né, independente do seu gênero, da raça, que vai trazer para o mundo, né, esse processo de colaboração, de união, de somatória, né, no geral. Continua aí, Beth. É que eu com tudo agora ao mesmo tempo, eu tive que atender. Então, é essa questão, né? Hoje, a empresa, a sociedade, ela tem um impacto muito grande no outro, né? Então, qualquer líder ele precisa olhar o impacto. E quando a gente fala dos grupos, né, minoritários e minorizados, a gente precisa pensar em como que eu posso, na minha liderança, fazer com que essas pessoas sejam incluídas, né? Para quem é, no final, o meu responsável, para quem é a pessoa final do meu trabalho, né? São pessoas. Eu preciso incluir essas pessoas dentro da minha organização e fazer com que eles se sintam pertencentes àquela organização, se sintam parte daquela organização, se sintam não só sentir incluído, mas sentir pertencente. Né? Não só eu não estou cumprindo cota, eu não estou só cumprindo porque é uma determinação, mas eu estou cumprindo porque eu entendo que isso é o correto a fazer, né? Isso é o melhor a fazer, esse é o caminho melhor. Que sociedade que eu quero? Né? Então, todo o líder percebe que a sua ação tem um impacto, né? Tem impacto social, tem impacto nos seus colaboradores, tem um impacto no seu entorno, né? Então, isso é muito importante. Então, quando eu vou falando aí nas minhas trilhas de desenvolvimento para a liderança, é isso, né? Qual é o tipo de profissional que você quer? Como que você olha a tua equipe? A tua equipe representa a sociedade que você está inserido? Você está dando oportunidade para todos? Você escuta o que é diferente? Você observa essa diferença? Você traz essa diferença para dentro da sua organização? Então, esse é o olhar que a gente quer despertar. Uma coisa que você também pensa muito como eu, a tia Regina também, que é muito um despertar de consciência, né? A gente precisa sair daquele status que a gente vive para despertar para o novo, né? Você fala muito sobre isso, acho que a gente tem muito isso em comum, né? Sim, sim. E aí, acho que tem uma ponta aí, também buscando esse gancho, você vai conhecer Raquel e aí você vai que todo mundo, a gente tem esse mindset. E o que é interessante é que para aplicar genuinamente a liderança inclusiva, você precisa evoluir no nível de consciência. Né? Porque ele tem que conversar com você, né, na sua estrutura física, mental e espiritual, porque vai fazer sentido, vai ter significado isso. E aí isso aí muda tudo, né? Porque
quando você tem esse nível de evolução de consciência, que é a fala nossa aqui, dói você não fazer, porque ele é injusto. Quando você não Exatamente. faz isso, ele é injusto. Então, como eu aplico uma coisa que eu tenho consciência de que não é justo? Isso é pesado, né? E Uhum. não é o justo da justiça, é o justo do valor de ser justo. E até um dos pensamentos, né? Você, inclusive, colaborou com um pensamento no meu último livro, aí, que é algo pode não ser justo porque é lei, mas deve ser lei quando for justo. Exatamente. Isso é Exatamente. consciência, não é a lei, né? Desculpa, acabei te cortando porque eu me empolgo. Não, sim, mas é verdade, é muito bom ouvir você, porque é trazer para a consciência, né? É tirar aquilo e falar. E quando você está. E assim, é um exercício, as pessoas precisam entender que a liderança inclusiva é um processo constante de aprendizado. É um processo constante de evolução, né? A gente não fala, agora eu já entendo, tal, como tem. Não, é um processo constante, né? Porque o tempo todo, tudo nos leva a voltar à prática que a gente fazia anteriormente, né? Então, o que você vê? Então, tudo volta para que você retorne àquela prática, né? Então, constantemente, você tem que estar fazendo uma autoavaliação para ver, poxa vida, como que está sendo? Como que eu me comportei naquela reunião? Eu tenho voz para todo mundo? Eu permiti que alguma pessoa saísse desconfortável daquele espaço? Como que eu me comportei como líder? Né? Eu tenho voz? Eu fiquei atento que, de repente, teve uma mulher que foi interrompida? Ou eu percebi que, de repente, naquele espaço, naquela sala de reunião, teve um colaborador negro que não conseguiu ter sua vez, não teve o seu momento de fala. Eu estou olhando para que todo mundo tenha aí a sua oportunidade de Fantástico. mostrar o seu talento, né? Porque a diversidade tem uma coisa muito bacana que ela traz não só a questão de tornar as empresas mais lucrativas, mas ela traz muita inovação, né? Ouvir o diferente, né? Essa capacidade de ouvir e de ver o diferente. Então, como eu me comportei? Então, a cada momento do meu dia a dia, da minha liderança, eu vou observando. Eu vou observando, poxa vida, eu estou com um time que é muito igual, o que eu posso fazer para melhorar isso? Será que eu estou fazendo alguma coisa para melhorar isso? Ou eu me acostumei e já acho que tá tudo ok? Quando a gente está naquela situação de águas mansas, né? Aí tem Fica uma coisa preocupado. errada. Fique Hã? preocupado. Fique Fique preocupado. preocupado. Águas Preocupado. mansas, a gente precisa. Peraí, está tudo certo, está tudo tranquilo. Vamos movimentar, está todo mundo igual. Então, o tempo todo, esse líder que é inclusivo, que ele vai percebendo a sua organização, ele vai trabalhando com a mudança. E uma das formas, né, que a gente vai trabalhando mudança e conhecendo o que é diferente é a mentoria, né? A mentoria, somente a mentoria reversa, ela é um processo que nos traz a possibilidade de a gente ter esse momento de conhecer, ouvir quem é diferente da gente. Então, Conviver, como né? Que é o conviver, viver com, conviver? né, o diferente. Isso é magnífico, né? Né? Tem Então, uma assim, questão que você trouxe, que é um pouco esse processo de descoberta de si mesmo, né? Do ponto de vista em camadas. Eu acho que nós fazemos esse processo em camadas. isso. Porque mesmo quando a gente fala em diversidade, a ordem dos preconceitos ou do viés inconsciente são diferentes, às vezes. Sim, Às vezes não sempre, né? Então, quando a questão de etnia é uma, quando a questão do PCD é outra, quando a questão da orientação sexual é outra, elas pegam, na realidade, elas são, a gente coloca tudo no mesmo pacote, do ponto de vista, né, um pouco mais amplo, mas a questão de base e os viés, eles são muito diferentes ao longo da nossa vida, como eles são formados, né? Então, eu acho que essas descobertas, elas são em camadas, né? Então, é um processo de descoberta de si mesmo, e na medida que muitas vezes você trata uma única questão, ela é um aprendizado que pode ser generalizado, né? Então, exatamente. então eu generalizo. Quando eu começo a fazer esse exercício, que eu me revejo diante do meu viés inconsciente, eu falo, nossa, estou aplicando isso para tudo, então, né? Não é, não Da é. sensação, né? Do outro.
ou da falta de empatia nesse sentido, ou de desvalorizar mesmo, que eu acho que às vezes a gente desvaloriza mesmo, acha o outro inferior, pior, né? É muito louco isso, né? Dentro dessa perspectiva, né? Mas é muito legal te ouvir que você foi falando, eu falei, nossa, isso tudo em camadas, né? Tudo em camada. E é uma coisa interessante, quando a gente vai evoluindo, né? Tanto como pessoa, como líder, a gente vai percebendo, né? O quanto que, às vezes, a gente não olha o todo, né? A gente precisa superar nossas barreiras, né? As nossas barreiras e nossos vieses. Eu até não sei se eu cheguei a comentar com você, Adilson, na nossa conversa, que eu falo muito assim, quando a gente fala de gênero, né? Todo mundo veio de uma mãe, ou uma mulher veio de uma mãe. Isso é assim, inevitavelmente, todo mundo. Então, é uma coisa que a gente, apesar que a gente ainda, às vezes, retoma a preconceitos inconscientes, né? Sempre volta, né? Porque a questão, toda vez que você avança, vai ter uma força contrária para que esse avanço não aconteça, né? Então, o gênero, nós estamos nesse momento, a gente avançou e, às vezes, vem discurso retomando questões, voltando à idade da pedra com a retomação do gênero, né? Que a mulher tem que ficar em casa, que a mulher não tem que trabalhar, que o homem que tem a capacidade de provedor, que você tira a masculinidade do homem quando ele faz tal ou aquela tarefa. Então, virou... Porque, assim, é aquela coisa, você vai avançar, vai vir uma coisa contrária. Quando a gente fala com pessoa 60, 50 mais, 60 mais, a maioria vai chegar a 50 mais. Então, quando você entrou na sua empresa jovem, com seus 25 anos, de energia, se tudo der certo... Se tudo der certo, né, temperatura e pressão, você vai chegar a ser um líder 50 mais também. Aí você pensa, poxa, quando eu tinha 25 anos, eu não pensava sobre a questão dos 50 mais, né? Eu não pensava quais eram os desafios, quais eram as dificuldades, que às vezes a facilidade de uma tecnologia de um rapaz de um menino de 21 é muito mais do que uma pessoa com 55, 60, né? E as pessoas de 60 estão tão cheias de vida que elas não vão parar. As pessoas que aposentavam com 50 anos, elas não vão parar, porque ela está cheia de vida, né? Então, a medicina evoluiu, as pessoas estão vivendo mais e elas estão muito mais ativas, né? Pode ser que fisicamente não tanto, mas a sua mente está muito ativa, está construindo muita coisa. Aí você fala, nossa, quando eu tinha 21 anos, não pensava comigo aos 50. Olha, você me fez lembrar aqui, a Raquel, acho que talvez eu tenha até usado esse material. E a gente olha para a evolução e olha que, em alguns momentos, a gente olha que parece que a gente retrocede. Tem uma propaganda da W Brasil que era homens de 40, né? E ela era um anúncio que a W Brasil vinculou, mostrando todas as figuras, né? Churchill, né? Só figura masculina, inclusive, né? E aí, cada empregador tira dos seus anúncios idade máxima 40 anos. Todas as pessoas que vocês viram aqui fizeram sucesso muito depois dos 40. Então, quando a gente fala dessa questão do etarismo, que é uma coisa que vem mais forte agora, vai com esse olhar, né? Então, às vezes você olha só para aquele momento, mas não olha para o todo. E acho que as novas gerações também já têm esse processo um pouco mais diferente para fazer a coisa acontecer. Né? Por isso que a mentoria reversa ajuda, né? Para você ouvir o outro, né? Ouvir atento. Olha, não tinha pensado nisso. Quando você fala com pessoa com deficiência, onde está ouvindo a Carol, é a mesma coisa. Eu não sou uma pessoa com deficiência, mas às vezes, em razão de diversas circunstâncias, sua mãe, minha mãe sofreu um AVC e se tornou uma cadeirante, né? Então, aí você começa a observar, poxa, aquele restaurante não tem acessibilidade nenhuma, o banheiro. Aí você fala, como que é? Agora, tem pessoas que convivem diariamente com essas limitações e a gente não percebe a barreira, a gente não olha, porque parece que eu não faço parte daquele universo. Aí, quando você começa a perceber, quando você traz para a consciência, você começa a perceber, que você fala, poxa, eu levei minha mãe para almoço. Que restaurante que eu vou levar no Dia das Mães? Você tem que pensar que tem que ter banheiro com as cadeiras de roda, não pode ter escada, onde para o carro. Tudo isso que você nunca pensou, você começa a colocar isso no seu... Eu preciso olhar para isso. Por isso que tem que conviver, né? Por isso tem que conviver, né? Tem que conviver, eu vou ter que olhar para isso. Quando você pensa numa pessoa LGBTQI+,
a gente tem uma proximidade muito maior, apesar de vários estereótipos. Você pode ter um filho que é LGBTQI+, uma filha LGBTQI+, bi, trans, gay, né? Você pode. Você tem um amigo na faculdade, você tem uma proximidade muito próximo e você começa a perceber, né? Às vezes você tem um amigo que, de repente, ele tem a vontade de conversar com você e falar, olha, eu sou um homem gay, ou eu vou me casar, porque aí a pessoa começa a se sentir mais à vontade com você para falar quem ela é, né? Quem ela é. Quando você fala de raça, por isso que de todos é o mais difícil, você nunca será negro. Adilson, por mais que você queira, a sua pele nunca será preta. É isso. Então, a minha jornada, por mais que você seja simpático com a minha jornada, né, e você imagina, mas você não vai ter essa noção integral. Você não vai sair na rua, não vai ser parado, você não vai ser numa loja, vai ser seguido. Então, essa experiência, ela é tão... Às vezes parece para as pessoas, por isso as pessoas têm dificuldade de falar de raça, e cada vez eu tenho trabalhado com a liderança para ela olhar com ter esse lugar. Né? Então, assim, ela precisa vivenciar um pouco fora, né? Então, por isso você tem que conversar muito. Por isso, quando você faz mentoria reversa, você tem que ouvir a história do outro. Me conta a sua história, me conta a sua trajetória. Como você fez para chegar até aqui? Né? Você não consegue botar o meu sapato, né? Então, a mentoria reversa, ela traz esse momento de você falar, peraí, me conta, qual é a história? Como você chegou até aqui? Quais são as suas vivências? Né? Quais foram os seus desafios? Às vezes eu tenho um desafio muito próximo do seu, mas, por exemplo, eu não tenho o desafio de ser uma pessoa negra, ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa negra, LGBTQI+. Então, eu não sei o que, de repente, eu tenho medo de sair na rua. Sim, sim. Aí eu começo a me conectar com ele. Quando eu faço a mentoria reversa, eu começo a me conectar. Aí eu começo a perceber que tem muito mais camadas, como a Regina tem, que eu não observei. Aí eu penso assim, como que eu, como líder, posso fazer a mudança? Quais as ações que eu, como líder, posso fazer para que transformar? Então, vou fazer programa com intencionalidade, trazer mais pessoas negras, abrindo aí oportunidades para essa pessoa evoluir. Vou ser mentor de um profissional negro, vou abrir caminho para ele, vou abrir caminho numa sala de reunião, vou convidá-lo para ir numa reunião com a diretoria, né, para ele perceber aquele espaço e as pessoas começarem a perceber aquela pessoa que, no primeiro momento, pode ser até um incômodo, porque eu não vivenciei aquilo. Aquilo não faz parte da minha história, daquele primeiro momento, né? Aí você fala, poxa, olha como... Às vezes eu tenho alguma coisa similar, a mãe dele é parecida com a minha, tem o mesmo cuidado. Aí você vai... Então, a mentoria, a reversa, ela faz o quê? Ela traz uma escutativa e uma proximidade com a história do outro. Então, quando a gente vai praticando isso, né, no nosso dia a dia, a gente vai começar a pensar, isso é a tomar consciência assim no seu... Qual é a medida, qual é a ação intencional que eu posso fazer, que existe coragem e compromisso, né? Sim, que é uma das pilares da liderança inclusiva, para fazer a mudança. Que fantástico. Né? Que fantástico, maravilhoso, Beth. Maravilhoso ouvir a Beth. Nossa, e tem um ponto, por isso que eu falo, por isso que eu sempre reforço essa questão dessa sabedoria que você tem de levar a gente, né, o público, a um lugar que ele se reconhece naquilo em que ele tem força para movimentar e aquilo que também não dá para movimentar, né? Que quando você fala assim, Adilson, você nunca vai ser uma pessoa negra, isso é fato, né? Agora, é isso, mas a forma que você coloca traz uma questão importante ali. Então, coloca isso, mas você coloca pontos de conexões importantes, né? De como a gente cria esse movimento para fazer isso diferente. Que maravilhoso, que maravilhoso. Bom, vamos trazer a Raquel, as perguntas vão para o final, né, Rê? Pode ser? Então, Raquel, vem com a gente. Nossa, eu estava aqui, assim, ouvindo a Beth, falei, eu não vou falar nada aqui, não. Deixa a Beth usar o tempo todo, porque ela está maravilhosa. Incrível, incrível, Beth, que generosidade, assim, dividir, né, essa experiência, os conceitos com a gente. Então, prazer a todos que estão aqui, meu nome é Raquel Amâncio, eu sou psicóloga,
Trabalho em RH há 17 anos e foi aí que eu conheci o Adilson, porque aí eu fui fazer um MBA em Recursos Humanos, em que o Adilson foi meu professor na época, olha que honra, né? Isso significa que eu fui uma boa aluna, tá? Por isso que eu estou aqui hoje também. Olha, Não é mesmo, isso Adilson? quer dizer também, só para a gente... Eu e a Regina fazemos isso, né? A gente acaba acompanhando a trajetória de boa parte dos nossos alunos, né? Então, eu estou feliz de você estar nesse palco, porque você conquistou esse palco, né? Com essa trajetória, legal. essa experiência fabulosa que você tem. Sim, legal, obrigada. Depois eu fiz um MBA em gestão de negócios e fui desenvolvendo a minha carreira. Mas antes de contar um pouco de como foi essa carreira e aonde chegou a diversidade e inclusão, eu quero também fazer a minha audiodescrição para as pessoas aqui também ter alguma dificuldade, pouco ou nenhuma visão. Então, eu estou vestindo hoje uma blusa verde para combinar com os meus olhos, que são claros também. Dias azuis, dias verdes. Meu cabelo ele é longo, ele é um loiro escuro, mas hoje está com mechas mais claras ainda. Eu tenho pele branca e estou usando um batom aqui para chamar bastante atenção aqui no vídeo. Então, essa fazendo aqui minha audiodescrição. E aí eu quero contar para vocês aonde, como, né, chegou diversidade e inclusão na minha vida e a mentoria. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu já sabia que eu queria trabalhar em empresa. E eu tinha muito claro para mim que eu teria uma visão, uma missão de vida, que era fazer com que as pessoas fossem mais felizes no ambiente de trabalho, contribuindo para uma sociedade menos preconceituosa, né? Então, isso lá atrás, quando tinha lá meus 18, 20 anos, estudando psicologia, aí eu pensava nisso. E aí o tema do meu TCC na época, né, que foi o trabalho de conclusão de curso, foi inclusão de pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Então, eu já entendi que ali eu já tinha um caminho para a diversidade e inclusão. E aí, depois, no MBA em RH, também falei de inclusão de pessoas com deficiência dentro da empresa, e aí daí eu não parei mais, né? E daí eu comecei a estudar e ser uma pessoa extremamente engajada no tema, porque sim, eu acredito que as pessoas são mais felizes no trabalho quando elas são elas mesmas, da forma como elas são. Exatamente daquele jeito, é o formato que empresa, instituição, ou onde for, precisa. É exatamente daquele jeito, porque quanto mais diverso, mais criativo, com mais inovação e com mais conquistas incríveis aquela organização vai ter e aquela pessoa também. Então, foi aí que surgiu a minha missão de vida, e aí foi muito bacana, porque eu pude ir trazendo isso dentro das empresas que eu trabalhei, então, eu fui entendendo a lei de cotas desde lá do TCC, e aí eu fui começando a entender sobre os outros pilares. Trabalhei numa empresa, então, que a gente conseguiu estruturar pilares de inclusão, de diversidade e inclusão dentro da empresa. A gente começou falando aí de 4 pilares, a gente começou falando de pilar de PCD, a gente começou falando de pilar de LGBTQIAP+, a gente falou também de gênero, e a gente falou de cor, raça e etnia. E quando a gente fala, né, a Beth falou muito da escuta, né, quando a gente pratica efetivamente uma escuta ativa, a gente percebe que a gente pode ir mais, e essa escuta ativa passou por pessoas do público 50 a mais pedindo para que a gente também falasse de um pilar geracional. Então, foi quando aí a gente ainda ampliou a discussão que a gente tinha para esse pilar geracional, né? Esse foi um trabalho super estruturado, bacana, que eu posso detalhar mais para vocês, mas para trazer o quanto que essa missão de vida, ela de fato faz parte da estratégia do negócio. Você consegue traduzir isso numa linguagem de negócio para que as organizações tão robustas, né, às vezes tão quadradinhas, né, tão arcaicas em algumas questões, conseguem entender que diversidade e inclusão é estratégia de negócio e ter uma sociedade mais inclusiva, todos têm a ganhar, inclusive a empresa, né? Então, essa foi a minha estratégia de trazer o tema de diversidade e inclusão dentro do negócio, e assim tem sido, né, ao longo dos anos. Mas não só você ter um pilar estruturado, pessoas engajadas, treinadas sobre o assunto. Ao longo da minha trajetória, eu convivi com pessoas desses pilares. Então, um exemplo para vocês, eu com 25 anos assumi uma coordenação de RH
bem nova, e quando eu cheguei, tinha uma pessoa no meu time que tinha 63 anos. Então, eu fui contratada com 25 para ser coordenadora de uma pessoa de 63 anos. E eu aprendi demais com essa pessoa, demais, demais. E uma das coisas que ela mais me ensinou é fortaleça o talento da pessoa do seu time. E aí eu entendi qual era o talento dela, fortalecemos esse talento e ela brilhou e foi o maior sucesso. Nesse mesmo time eu também tinha uma pessoa, uma mulher negra que iniciou a sua trajetória profissional muito depois do que as outras pessoas que estavam no time. Então ela foi estudar e ingressar a carreira dela com mais de 35 anos. Então, foi mais um desafio aí bacanérrimo, porque eu, de fato, fui aprendendo através da convivência. Então, lá atrás, eu não conhecia sobre mentoria reversa, eu não sabia nem o que era isso, né? Para falar bem a verdade, nem sabia. E vivia isso na prática. E aí, ao longo desse período, eu já tive pessoa com deficiência também dentro do meu time, e aí muito atrelada a essa missão. E já tive, enfim, mulheres também. Então, dentro desses 5 pilares que eu comentei com vocês, além de fazer esse trabalho estruturado, de trazer esse conhecimento, empoderamento e letramento para as pessoas, eu também já vivenciei isso, né, como líder inclusiva. E existe, assim, eu aprendi muito com eles de que, de fato, você só aprende convivendo. Você pode fazer letramentos que são importantíssimos, assim, fundamentais, eu diria. Mas a prática, ela vai te trazer uma experiência que não está escrita em lugar nenhum, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala de uma pessoa que estava com 60 a mais e tinha dificuldade em questões tecnológicas, e eu passava uma atividade para ela tecnológica, ela me dizia, Raquel, eu não vou fazer tão bem quanto a pessoa X. Você pode passar essa parte para a pessoa X e eu vou fazer a outra coisa? E essa outra coisa ela fazia com uma excelência, assim, fora da curva. Uma pessoa com deficiência que trabalhou comigo, eu não sabia que precisava de um recurso extra para a pessoa conseguir visualizar melhor o que a gente estava falando. Eu simplesmente peguei o meu computador e fui fazer uma reunião. E eu só entendi, naquele momento, qual ferramenta que ele precisava. Então, a gente convivendo, então, muitas pessoas falam assim, Raquel, mas você preparou a liderança para receber essas pessoas? E eu sempre falei assim, olha, preparei. Se eles estão preparados, aí são outros 500, né? Eu fiz a minha parte. Mas se eles estão preparados, aí são outros 500. E aí eu tenho um lema que eu falo assim, inclui, convive. Você vai aprender na prática. Claro que precisa ter um RH ou, né, alguém por trás para apoiar, mas inclui, experimenta, tenta, faz acontecer. É aí que você vai entender o que é verdadeiramente inclusão. E eu fui estudar um pouco sobre algumas competências de liderança inclusiva, e eu achei um material bem curioso que eu queria dividir aqui com vocês, até queria ouvir da Beth também, o que ela acha, porque eu achei bem legal. A Deloitte fez um trabalho que a Blend Edu divulgou e tal, falando de 6 traços da liderança inclusiva. E aí eu vou falar eles para vocês, e aí a gente, né, para a gente pensar um pouco sobre isso, porque eu achei bem curioso, assim. O primeiro traço que eles falam de comprometimento, que esse é um traço do líder, comprometimento com seus valores. Então, realmente acredita nos seus valores. Segundo, coragem, são aqueles líderes que desafiam o status quo. Terceiro, compreende seus vieses. E aí a Beth falou perfeitamente sobre isso aqui, né? Sobre esse autoconhecimento, né? Ter a consciência de si. O outro, curiosidade. E esse também saiu na fala da Beth. Olha que legal, né? Aqui que a gente trouxe aqui. Curiosidade no sentido de estar com a cabeça aberta, né? De estar com a cabeça aberta para o novo. O outro, inteligência cultural. Também a gente já falou um pouquinho disso aqui hoje, né? E aí, por último, colaboração.
no sentido de potencializar a inteligência coletiva. Então, colaborar com os demais. E aí, quando eu li, né, esses 6 traços, eu falei assim, nossa, mas... Então, para mim, um bom líder, ele tem que ser um líder inclusivo. Porque essas competências, elas são fundamentais para você incluir, ser um líder inclusivo. Então, para mim, um bom líder, ele tem que ter, de fato, esses 6 traços, né? E aí a gente traz aqui o tema de líder inclusivo, e aí eu fiz essa relação, e olha que essa pesquisa é recente agora, foi de 2022, né? Desses 6 traços. E aí eu falei, olha, faz muito sentido, né? E aí, Beth, queria até te ouvir, o que você achou desses 6 traços aí? Me conta aí, para a gente continuar conversando. Bom, eu acho assim, eles são o pilar, né? Se você quer ser um líder inclusivo e trazendo ele, eu gosto muito desses traços quando ele vem falar da inteligência cultural, né? Que é uma coisa que as pessoas precisam. Ah, estou sem som? Não, eu estou ouvindo. Está ouvindo? Tô ouvindo. Que as pessoas precisam observar. Hoje o mundo é globalizado, né? A pandemia acelerou esse processo de globalização, então a gente trabalha... Tá falhando, alguém está escrevendo aqui a cena. Mas acho que deve ser a internet dela. Talvez dela, porque a gente está ouvindo bem aqui. Tá, sim. Então, a pandemia hoje fez com que eu trabalhasse remotamente com pessoas no Brasil, regionalidade, né? Então, eu tô norte, nordeste, sul, sudeste, todo mundo trabalhando junto, cada um com a sua cultura muito diferente, até algumas palavras têm significados diferentes, e se você soma também que você trabalha com times de outros países concomitantemente, né? Então, a gente se entender como que essa inteligência cultural, como que ela é importante, né? E agora, no Brasil, a gente tem essa questão dos refugiados. Quantos refugiados estão aqui chegando no Brasil, estão sendo inseridos no mercado de trabalho, trazendo aí a sua bagagem cultural, né? Que a gente vai ter que começar a entender e respeitar. É verdade. E aí eu vi também, né? Eu preciso entender, me conta um pouco aí como que é no Afeganistão, como que é na Síria, como que é em Angola, como que é no Haiti, né? Como que em outros. Então a gente precisa cada vez mais ampliar esse olhar, né? Então nós seremos cada vez mais testados, né? Cada vez mais desafiados, né, para aprender um novo, né, para entender um novo. Aqui no Brasil, você hoje em dia, que era uma coisa que as pessoas estranhavam, pessoas de religiões de matriz africana usam branco de sexta-feira. Uhum. É um traço, da religião, então a gente se entende. Então, a curiosidade até de conhecer. Então, são traços. Assim, cada um, os sírios vão trazer os seus traços culturais, o pessoal do Afeganistão vai trazer os seus traços culturais, o pessoal de Nicarágua, Haiti, Venezuela, e a gente vai ter que começar a se adaptar com esse momento. Aí, como que eu faço? Curiosidade, olhar, escuta, né? Não julgamento, que é fundamental, né? Não julgamento. Super. Então, se você, por exemplo, como que eu vou aprender, perguntar, entender aquilo que eu não sei, né? Deixa eu perguntar e não julgar. Peraí, que é diferente, né? São culturas. Beth, você sabe que nesse ponto é bem legal, só para eu pegar esse ponto que eu achei super legal, isso de fazer pergunta, sabe? Eu, como líder inclusiva, eu não sabia ainda até onde eu podia perguntar e não podia, né? Assim, e é uma linha tênue, sabe, gente? Assim, e é muito curioso, assim, porque eu aprendi que eu preciso perguntar para eu poder ouvir, para poder ajudar, ou até não, eu preciso entender. Então, fazer perguntas, e aí você como líder, talvez tenham líderes aqui nos assistindo e pensando assim, mas na prática eu vejo, né, e tal. E aí, gente, é o seguinte, para você fazer perguntas, você precisa deixar a sua vulnerabilidade aparecer. Porque você não sabe tudo, e você não vive o que o outro está vivendo. Por mais que você tenha empatia, e essa empatia é o que gera conexão, né, normalmente entre o líder e o liderado, mas se você não se coloca vulnerável em dizer, olha, eu não sei, eu não conheço, me conta,
né? Ou o que eu posso fazer para ser melhor para você? Ou, por exemplo, não é, Beth, assim, ou, por exemplo, uma pessoa do meu time que tinha deficiência, tem, né? Não, tinha não, tem, vive, né? Deficiência visual, e de eu perguntar, olha, me conta qual ferramenta que você precisa para desempenhar ainda melhor a sua função. Porque eu sei que você é muito bom no que você faz, mas me fala o que mais eu posso trazer para você desempenhar melhor. Porque eu não sei, eu não uso óculos, eu enxergo, eu não sei, então me conta. E o fato de você se colocar vulnerável e dizer para o outro, olha, eu não sei, eu não entendo, isso também é um ato de coragem. E aí gera essa conexão, né, Beth? Acho que é isso. E, Regina, te cortei. Não, é que quando vocês estão trazendo essas competências, soft skills, eu fico pensando se realmente a liderança, pegando um pouco o que a Beth trouxe, o que é a normalidade, né? E talvez a gente tenha que considerar que a normalidade é a inclusão. Então, que qualquer líder, em qualquer posição, deveria, na realidade, ter essas competências, estivesse ou não trabalhando dentro do enfoque da inclusão, não sei, queria trazer isso como referência, porque essas características são quase premissas assim para você fazer uma boa gestão, né, do ponto de vista do que você cria, ou como você falou, da escutativa, da prática da empatia, né, do ouvir, que são relações horizontais. A questão é que sempre nós vivemos numa relação de dominância, né? Alguém que naquela relação tem um poder maior que o outro. Então, por isso que não faz pergunta, né? Acha que quem sabe é quem está na posição superior. E a nossa descoberta tem sido diferente, né? Que a construção horizontal é no sentido de realmente que aí você tem condições de compartilhar, de querer ouvir o outro legitimamente, né? Que hoje, sozinho, nós não conseguimos ter a visão do todo do conhecimento, né? Então, e da vida, das experiências de vida, né? A cultura é a história de vida das pessoas, né? É a ancestralidade dela, de onde ela vem, o que ela aprendeu, qual a experiência que ela trouxe, além, né, das competências, do conhecimento, né? Então, trazendo isso, eu acho que então, a pergunta então, acho que eu queria fazer com vocês, dentro do desenvolvimento das pessoas, da liderança, ser inclusivo hoje é o grande guarda-chuva? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que pensar em liderança e não pensar em liderança inclusiva, já para mim, ela não faz sentido. Ela é inerente do líder ser inclusivo. É inerente, porque ele precisa trabalhar com um todo, né? E o todo traz na sua essência pessoas que são diferentes, são diversas. Então, assim, para mim, não há como pensar numa liderança se ser inclusivo não fizer parte. E vou mais, assim, às vezes eu trabalho também até com startup e tal, eu falo, é lógico que as empresas que estão mais estruturadas de forma mais diferente, então elas estão no aprendizado, em outro momento de aprendizado, né? Então as pessoas têm momentos e coisas de aprendizado. Pois quando eu falo em startup, eu falo assim, gente, a startup, na sua essência, ela é inovadora. Ser inovadora, ela tem que ser inclusiva. Está na essência da existência. Então, eu não posso imaginar que quando eu penso numa coisa nova, inovadora, na essência dela não está a inclusão. É isso, assim, concordo 100% com a Beth, assim, não dá mais, de fato, para você pensar como duas coisas separadas, né, como duas questões separadas, não tem como mais, e se a gente quer inovação, se a gente quer a criatividade, quer fazer melhor, né, até fazer mais com menos, né, que vem de uma teoria mais tradicional, é isso, é ter uma equipe diversa, só que você, líder, tem que estar aberto, disponível, querer genuinamente ser inclusivo.
E de verdade, não tem nenhum malefício, só tem benefício, é maravilhoso, é maravilhoso. Então se arrisquem, líderes, bora incluir que vocês vão ver na prática o resultado disso, que será incrível. Fantástico. Deixa eu aproveitar aqui, eu quero fazer uma... eu conheço vocês há um tempo, né, e tenho uma admiração, já falei isso, vou reforçar. Eu queria fazer um convite para vocês deixarem daqui a pouco uma mensagem para a gente fechar esse painel, mas eu queria que você repetisse, Raquel, as seis características lá. E eu tenho uma coisa que, assim, só queria dar evidência, porque vocês trazem isso, tá? Do que eu vou falar. Quais são as características? Vamos lá. Posso? Pode, Posso já? pode. Então, ótimo. Sim. Tá. Primeiro, comprometimento. Tá. Com seus valores, né? Coragem para desafiar o status quo. Compreender os vieses, né? Que é aquilo de autoconsciência. Quarto, curiosidade, estar com a cabeça aberta. Quinto, inteligência cultural. E o sexto, colaboração, no sentido de potencializar a inteligência coletiva. Tá. E o que acontece ali? Acho que você até falou o nome da empresa que fez a pesquisa. A Deloitte, foi a Deloitte, a Blend Edu que divulgou. Tá. E acho que aí a gente vive num momento de olhar para algumas coisas e também gerar um questionamento. O questionamento que eu vou olhar aqui é um questionamento, no mínimo, corajoso, né? Porque eu vou gerar esse questionamento, porque a gente fala de um processo de desenvolvimento e, mais do que desenvolvimento, de evolução. Não aparece espiritualidade como um ponto desse processo. Não aparece, não a questão da autoconsciência para entender os viés, mas da evolução de consciência. A gente tem trazido isso para a estação, né? É nosso, no sentido, não só nosso, no sentido dessa visão, que e aí tem que ter coragem para levar algumas temáticas para dentro da empresa, abraçando uma coisa que é do todo, que é universal. E a espiritualidade é algo universal, a gente só precisa saber com o que a gente conversa. Porque se a gente estiver dentro dos dogmas das religiões, a gente não consegue conversar, essa é a verdade. Mas quando a gente fala do respeito, da justiça, do pertencimento, a gente está falando de como a gente pode conversar com isso. Então, porque isso está na fala de vocês. A espiritualidade, esse nível de consciência está na fala de vocês. Então, para que isso aconteça, tem que ter um aspecto mais amplo, né? E que contemple valores que gerem conexão, né, com o outro. Né? Porque não dá para falar das temáticas de liderança, da liderança inclusiva, se você não tiver conexão, um mínimo de conexão ou alguma conexão. Então, a gente traz muito essa questão da humanização nas organizações. Também não dá para falar de humanização se você não contemplar a espiritualidade. Não dá para falar de felicidade se a gente não falar de espiritualidade. E acho que esse é um ponto que é importantíssimo para a gente olhar e que ele é menos, como fala, menos de processo. Tangível, né? E aí, olha, essa estrutura que é o pensar, que é a evolução, o sentir, o agir e agradecer. Agradecer desse momento que nós estamos aqui com essas pessoas, permitindo ouvir, né? E é maravilhoso. Eu engataria numa outra conversa. Eu quero complementar, porque é tão interessante que nós estamos falando de tudo isso, né? Desse processo, e como ele acontece e tudo mais. E, às vezes, assim, nós estamos numa sociedade tão racional, tão cognitiva, tão pragmática, e que a gente sabe que o que nos relaciona com as pessoas é o amor. Do ponto de vista da fraternidade, da afetividade, de querer bem para o outro, de você se sensibilizar com a humanidade. E é você, às vezes a gente, até para explicar o amor,
Outro dia eu vi alguma coisa, até um consultor famoso tal, ele sobre uma tese da importância do amor e como ele realmente acontece. A gente tenta explicar todos esses fenômenos que às vezes acontecem de uma forma super simples, né? Quando se reconhece no outro, que o outro te emociona e que você quer bem, e que você consegue estar com o outro naquilo que ele se realiza ou aquilo que ele consegue alcançar, né? Então, eu acho que se a gente consegue, né, tirar essa couraça realmente, né, desse coração que a gente vive protegendo, ou essa couraça de estar no mundo para as relações, né? Então, essa coragem, talvez, se eu fosse colocar como importante, é a coragem de você poder estar... por N motivos, aconteceu isso na vida da gente. Eu considero dessa forma, da relação que eu consigo entender a diversidade e o outro, a partir disso. Vamos escancarar, vamos confiar, vamos ver o que acontece. É lógico que você leva um... Sim, né? faz parte. Você leva uma. É aprendizado, é aprendizado. Mas, do ponto de vista dessa defesa que a gente vai construindo ao longo da vida, né, para estar nesse mundo corporativo, enfim, aí eu acho que isso é espiritual. A compaixão é espiritual. O amor Regina, espiritual. eu só vou falar uma coisa, você falando aí, ouvindo você falar, eu lembrei essa semana eu tive com a Tia Kawok num painel, e ela disse que no Plutri ela tem um mantra que os funcionários todos devem seguir. É uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala o seguinte: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Uau. Olha, uma corporação tem isso como mantra, gente. Maravilhoso. Magnífico. Maravilhoso. Uau, que painel maravilhoso. Que tudo isso maravilhoso. Olha, nós temos aí, para a gente concluir o painel, uma mensagem da Beth para os nossos ouvintes, aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão acompanhar depois, e depois a Raquel, e a gente fecha esse quadro para já começar o próximo painel. Então, por favor, Beth, uma mensagem para os nossos participantes aqui. Eu vou colocar essa mensagem da Tieco, que eu achei fundamental, né? Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença se sentir melhor e mais feliz. Eu acho que se tiver isso em mente, a gente vai ter inclusão, a gente vai ter pertencimento, a gente vai ter inovação, né? No sentido amplo da inovação. Legal. E é um gancho muito que eu falo a prática do amor ali, que é uma conexão espiritual, sobretudo, né? Raquel. Olha, eu sou uma mentora voluntária no IVG, né, para empoderamento das mulheres, e a gente recebe muito combustível, muita energia, né, assim, positiva para poder seguir, né, principalmente nós mulheres e tal. E eu queria dizer para vocês que eu aprendi dentro desse processo, tanto como mentora profissional e também recebendo a mentoria reversa, de que a gente precisa ser nós mesmos. É um ato de coragem ser nós mesmos, do jeitinho que somos. Então, você que está aqui nos assistindo, procure ser você, seja corajoso, seja vulnerável. E você, líder que está aqui, também seja vulnerável, mas esteja de coração aberto para receber o amor que a diversidade e a inclusão vai te preencher, se você ainda não é um líder inclusivo. Bora incluir. Muito bem. Oi, obrigada. Uau, que fantástico, que fantástico. Muito bom, que delícia. Nossa, a gente poderia, né, ficar aqui, mas nós temos também coisas bastante importantes também, né? Mas é que é tão gostoso, né? A gente não quer que termine cada painel, a gente quer... Faremos mais vezes. Valeu, só primeiro. Apaixonados aí por vocês, muitas pessoas se manifestando, que delícia, que bom. Legal, obrigada. Nos sigam nas redes, né? Eu e Beth. Pode colocar, Raquel, Beth, vocês podem colocar no chat aqui o endereço das redes sociais, para as pessoas aproveitarem e já acompanharem, né? E obrigado.